Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 4º ano do Colégio Emaús. Vamos iniciar nossa primeira videoaula e eu vou passar algumas orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. O que é isso, gente? Como essa é nossa primeira videoaula, então anteriormente, impossível ter enviado alguma coisa para vocês. Mas pode ser que nessa ou nas demais eu envie ou alguma página do livro para vocês lerem antes da videoaula. Pode ser também que eu peça para que vocês assistam algum vídeo no YouTube, eu mande o link para vocês. Pode ser que eu peça que vocês recortem algum encarte do livro, tudo para ajudar na assimilação do conteúdo da videoaula, tá? Então, assim, tudo que eu orientar, eu peço que vocês façam. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Por quê? Vocês sabem que a matemática é uma disciplina que requer muita atenção, requer concentração, requer o uso do raciocínio lógico. Então, se vocês assistirem essas videoaulas no local da sua casa, em que várias pessoas passem durante o tempo todo, com certeza você vai ficar prejudicado. Então, vai lá no seu quarto, escolha um lugar bem tranquilo que fique melhor para o seu aprendizado, tá bom? Faça as atividades com base na videoaula. Ana Paula, eu estou um pouco inseguro, estou com um pouco de medo, acho que eu não vou conseguir. Fique tranquilo. Todas as atividades de matemática serão de acordo com a videoaula. Então, se você, na hora de fazer alguma atividade, se você tiver alguma dúvida, volta na videoaula, assista quantas vezes você achar necessário, leia no seu livro, e se de tudo você não conseguir, anota, coloca uma interrogação ou coloca uma setinha ao lado da atividade, porque essas aulas serão sequenciais, gente. Por exemplo, essa primeira eu estou passando um conteúdo para vocês, deixarei algumas atividades. A próxima eu já volto corrigindo. Então, tá vendo como vai ser bacana? Então, nós vamos dar uma sequência. Se você tiver alguma dúvida, na próxima aula você já tira essa dúvida, tá bom? Então, assim, creio que vai dar certo. Vamos começar com o nosso conteúdo. Nós vamos dar continuidade, ao conteúdo que nós estávamos vendo nas aulas presenciais, tá? Vamos lá. Quadro posicional ou quadro de valor de lugar. Vocês estão vendo esse quadro? Outra coisa que eu vou deixar aqui com vocês. Quando eu falar para vocês prestarem atenção no cursor, é essa setinha. Tá vendo que eu estou rodando com ela aqui? Então, para vocês acompanhem, porque vai ficar mais fácil o entendimento. Classe das unidades, classe dos milhares e classe dos milhões. Só que, por enquanto, nós vamos ficar só na classe das unidades e na classe dos milhares. Vocês estão vendo que essas duas classes, elas vão até a 6ª ordem? Quais são elas, gente? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vocês já estudaram isso anteriormente, tá? Então, nós vamos ficar entre essas duas classes por enquanto. E o que acontece? Toda vez que eu colocar qualquer número, nesse quadro posicional, dependendo do lugar que ele ocupa no quadro, ele vai ter um valor. Vai, Ana Paula, mas como assim? O 2, se ele estiver na unidade, ele tem um valor, se ele estiver na centena, ele tem outra? Sim, se eu estiver falando do valor relativo dele, sim. Então, mas o que é isso, valor relativo? Nós vamos olhar agora. Valor relativo e valor absoluto. O que é o valor relativo de um algarismo e o valor absoluto de um algarismo? Valor absoluto, ele não está associado à posição em que um número se encontra. Por exemplo, no número 1563, o algarismo 5 possui o valor absoluto de 5. O algarismo 6 possui o valor absoluto de 6, independente, tá vendo? Aqui, o 6 está ocupando o quê, gente? Qual ordem? A 2ª ordem, mas mesmo assim o valor absoluto dele vai ser 6, porque valor absoluto é o valor real do número, ok? E valor relativo? O valor relativo já tem correspondência ao quê? Ao local que ele ocupa no quadro posicional. Por exemplo, o algarismo 5, vamos lá comigo, ó, 1ª, 2ª, 3ª ordem, unidade, dezena e centena. Estão acompanhando o cursor? Então, se ele ocupa a ordem das centenas, aqui o valor relativo dele é 500. E esse algarismo 1 aqui? Vamos lá de novo. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar.
O 1 não ocupa a ordem da unidade de milhar? Então, aqui, o valor relativo dele é 1000. Deu para entender? Ficou bem tranquilo o que é valor relativo, o que é valor absoluto? É só mesmo você verificar que o absoluto é o valor real do número e o relativo é o valor que ele ocupa no quadro posicional. Tá ok? Então, vamos começar. Olha só. Temos aqui os algarismos de 0 a 9, né? E nós sabemos que com esses algarismos, nós podemos representar qualquer quantidade numérica, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre decomposição de um número, gente. O que é uma decomposição de um número? Decompor, vamos lá, a palavra decompor. Decompor é o quê? Dividir. É como se você estivesse fragmentando em pedaços. Então, vamos lá. Como que eu decomponho um número? Professora Ana Paula, eu tenho somente uma forma de decompor um número? Não, eu tenho várias formas. Então, vou passar aqui para vocês duas. E olha que se você desenhar o quadro posicional, fica muito mais fácil de você decompor. Por quê? Por exemplo, se eu te pedir assim, ó, decomponha um número 2673. Quais são as formas que você pode decompor esse número? Uma primeira forma, se você escrever esse número no quadro posicional, gente, acompanhe o cursor. Olha que tranquilidade. Uma forma, 2 unidades de milhar, tá vendo? Você já tá vendo aonde que ele está ocupando 6 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. E aqui, olha, Ana Paula, você colocou aqui embaixo, ou então 2.000 mais 600 mais 70 mais 3. Como que eu sei que é 2.000? Você tem duas formas de pensar. Ou você pensa que 2 unidades de milhar correspondem a 2.000, ou se você tem essa dificuldade, sabe o que você faz para você saber o valor relativo? Você ocupou o 2 aqui, ocupa o resto com 0. Então, o valor relativo desse 2 é o quê? 2.000. Ocupou o 6 na centena, ocupa o resto com 0. O valor relativo seria 600. Pensa aqui, ó, 600 não seriam 600? Se ocupou o 7 aqui e depois o 0, o valor relativo seria 70. Mas se você não quiser pensar assim, porque eu, quanto professora, eu não tenho apenas que mostrar a você para pensar da minha forma. Existem várias formas que você pode pensar. Eu, quanto professora, te mostro os caminhos. Você escolhe, né, os que você se sente mais confortável, né? Então, aqui, ó, 7 dezenas, você pode simplesmente pensar. Nós não sabemos que uma dezena corresponde a 10? 7 dezenas, 70. Ou então, ou faz o quadro posicional, ocupa o 7 e acrescenta o 0. Bem tranquilo, não é, quarto ano? Vamos lá. Mais um exemplo de decomposição de um número. Qual é esse número agora? 9.412. O 9.412, como que ele pode ser decomposto? 9 unidades de milhar. Olha aqui, da mesma forma eu escrevi ele no quadro posicional para ficar fácil para mim. 9 unidades de milhar, 4 centenas, 1 dezena e 2 unidades. Ou então o que, gente? 9.000 mais 400 mais 10 mais 2. Muito tranquilo também, correto? Mais uma decomposição. 20.000. 20.000, olha aqui, gente. Qual é a ordem que o algarismo 2 ocupa? Não é o que? A dezena de milhar? O restante não é tudo com 0? Então, uma forma de decompor o número 20.000 é falar que ele representa 2 dezenas de milhar. Bem tranquilo. Agora, eu não falei da decomposição? Decompor não é dividir em pedaços? Agora eu vou falar com vocês da composição. Se decompor, eu divido, compor, eu junto. Não é bem tranquilo você pensar dessa forma? Olha só. Se eu precisar compor 5 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 2 dezenas, mais 1 unidade, o que eu faço? Olha pelo quadro posicional, que bacana. Se eu preencher cada um na sua ordem, olha aqui. 5 unidades de milhar, 4 centenas, 2 dezenas, 1 unidade. Qual é o número que formou? 5.421. Tá vendo a importância da construção do quadro posicional também, gente? Mais uma composição. 2 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 9 centenas,
4 dezenas e 5 unidades. Qual o número que formou? 23.945. Professora Ana Paula, eu tenho uma dúvida. Toda vez que eu compor algum número ou decompor algum número, eu sou obrigada a fazer o quadro posicional? Não. A partir do momento que você faz bastante atividade, chega uma hora que você já memoriza o quadro, já memoriza a posição de cada um e você não precisa mais construir, tá bom? Olha só, mais uma forma de compor um número. Esse UM aqui, o que significa, professora? Unidade de milhar. E o C, centena, o D, dezena, o unidade, da mesma forma, eu vou compor e vou achar o meu número 4.329. Olha aqui, 6 dezenas de milhar corresponde ao quê, gente? 60 mil. Mais 9 unidades de milhar corresponde a 9.000. Mais 9 centenas corresponde a 900. 8 dezenas, 800. 3 unidades, 3. Juntando isso, 69.983. Bom, nós acabamos agora de revisar, né, o quadro posicional. Eu acho que ficou bem tranquilo. É um conteúdo que nós já tínhamos visto ano passado, já viram esse ano também. Então, assim, com as atividades, eu creio que a gente vai conseguir realmente fixar esse conteúdo e vocês terão um maior entendimento, tá bom? Nós vamos passar agora para o sistema de numeração decimal e dinheiro, que está na página 47 do livro de vocês. Assim como o nosso sistema de numeração, gente, que é decimal, o nosso sistema monetário ele também utiliza a base 10, da mesma forma. Olha só. Qual é a nossa moeda? Não é o real? Não é esse o nosso dinheiro? Não é isso o nosso sistema monetário? Não é dessa forma? Não é composto pelo real? E quais são as moedas e as cédulas que fazem parte dele? A de 5 centavos, tá vendo? 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. A moeda de 1 centavo ela não circula mais, tá bom, gente? R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Olha que bacana. Nós conseguimos fazer correspondências entre cédulas e moedas. Professora, eu preciso fazer isso? Você precisa, gente, porque hoje em dia praticamente nada você consegue fazer sem o dinheiro. Então, vocês precisam começar a saber fazer essas trocas, a saber manuseá-lo, porque vocês estão no 4º ano e vai chegar uma hora que vocês necessitarão fazer isso sozinhos na vida de vocês. Então, a gente começa hoje a fazer essas trocas para vocês verificarem como que se faz. Por exemplo, uma nota, uma cédula de R$10 corresponde ao quê, gente? A 10 moedas de R$1. Se uma moeda de R$1 corresponde a 2 moedas de 50 centavos, então quer dizer o quê? Que uma cédula de R$10 é a mesma coisa que 20 moedas de 50 centavos. Bem tranquilo associar isso, não é? É bem fácil de você fazer essa associação, porque se R$10 equivale a 10 moedas de R$1 e cada R$1 equivale a 2 moedas de 50 centavos, 10 vezes 2, 20, correto? Vamos lá agora a essa cédula de R$100. Se cada cédula de R$100 corresponde a 2 notas de R$50 e cada nota aqui, ó, de R$50 correspondem a 5 cédulas de R$10, então quer dizer que uma nota de R$100 correspondem a quantas cédulas de R$10, 4º ano? A 10 cédulas de R$10. Tá vendo que tranquilo? Olha aqui. Uma nota de R$50 corresponde ao quê? A 5 notas de R$10. Uma nota de R$10 corresponde a 2 notas de R$5. É a mesma coisa de falar que eu posso trocar R$50 por 10 notas de R$5, que eu estou falando do mesmo valor. Tranquilo demais da conta, não é, gente? E agora aqui, esse aqui. Ué, Ana Paula, R$1.000, qual que é a nota de R$1.000? Não existe. Lembra que eu passei para vocês quais são as notas que existem, as cédulas que existem? Mas vamos supor que nesse R$1.000 aqui é um bolinho de dinheiro, tá?
Esse R$ 1.000 aqui é composto por quê, gente? Aqui nesse exemplo que eu estou passando para vocês, ele é composto por 10 cédulas de R$ 100. Prestem atenção, ó. 10 cédulas de R$ 100. Tranquilo, não é? Então, vamos pensar. Se R$ 1.000 correspondem a 10 cédulas de R$ 100, R$ 10.000 correspondem a 10 montinhos de R$ 1.000. Não é verdade? Vamos pensar juntos. Então, R$ 10.000 correspondem a quantas notas de R$ 100, gente? Quero saber de vocês, o que vocês acham? Vamos pensar. Eu quero que vocês construam o pensamento junto comigo. Eu não quero passar a resposta para vocês. Vamos voltar? Vamos falar de novo? R$ 1.000 correspondem a 10 cédulas de R$ 100. Não é verdade? R$ 10.000 correspondem ao quê? A 10 montinhos de R$ 1.000. Quer dizer que, olha só, cada montinho desse correspondem a 10 cédulas. Vocês concordam comigo? Concordam? Olha só. 10, 10, 10, 10. Tá vendo? Então, eu quero que você pense, eu quero que você construa esse raciocínio para a gente falar dele na próxima aula. Porque assim é muito interessante o seu aprendizado. Eu não passo para você a resposta pronta. Nós vamos também, assim, desenvolvendo essa forma de pensar. Eu acho que vocês chegarão a uma resposta bem rapidinho, tá bom? Olha só. O que eu falei no início da aula, das orientações? Vocês lembram que eu poderia pedir algumas coisas para vocês? Bom, nessa aula mesmo eu já vou começar a pedir. Eu quero que para a próxima aula vocês recortem as cédulas e moedas dos encartes da página 271 e 273. O que vocês fazem? Após vocês recortarem, ou vocês peguem uma bolsinha de lápis e colocam dentro, pega uma caixinha, uma vasilhinha de plástico, o que vocês tiverem em casa. A única coisa que eu preciso, gente, é que vocês tenham cuidado com essas cédulas, porque nós vamos precisar mais de uma vez durante o quarto ano, entenderam? Não adianta você usar agora, não saber guardar, não saber manusear, porque depois, quando nós precisarmos, você não vai ter. Então, guarda, faça do seu material, sabe? Algo com responsabilidade, com capricho, tenha zelo com aquilo que é seu. Façam as atividades das páginas 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 50. O que é para fazer? As atividades que tem o espaço no livro para você colocar a resposta, você pode colocar a resposta no livro, mas os cálculos, se necessitar de algum cálculo, o cálculo tem que estar registrado no caderno de matemática. Tá? Não tem como. Agora, se não precisar de cálculo, tá ok, pode fazer diretamente no livro, mas todo cálculo ele precisa estar no caderno de matemática, ok? Bom, nós vamos encerrar essa nossa primeira videoaula. Eu quero que vocês mantenham a calma. Coloquei aqui para vocês. Mantenham a calma, pois eu amo matemática e eu espero que vocês amem também. Quem não ama vai passar a amar, porque é uma matéria muito gostosa, é uma disciplina excelente. Mantenha a calma também, vamos esperar até a próxima aula, não vai demorar. Um grande abraço para vocês, tá? Foi um prazer revê-los por aqui. E lembre-se, juntos no caminho certo.